Voltamos com o programa Ponto de Vista. Estou aqui com o Dr. Rodrigo Monteiro, oftalmologista. Essa semana de combate ao glaucoma, ações em que se vai a população ajuda. O que é que vocês planejaram nesse sentido? Vão a alguns locais públicos? Sim. Nesse intuito de trazer informação e prestar alguns esclarecimentos e até alguns serviços mesmo na população, o Hospital de Olhos Santa Luzia organizou alguns eventos e algumas ações em faculdades, em shoppings, algumas academias, em ambientes públicos como a rodoviária, onde nós estaremos lá sempre prestando orientações, tirando dúvidas sobre o que é o glaucoma. Nós temos um aparelho portátil de medição da pressão intraocular que serve de triagem para esses pacientes, tá? Então é um aparelho que não causa nenhum desconforto, não tem contato e ele dá uma medição da pressão intraocular. Essa medição é uma medição provisória, tá? Uma medição que tem como dar uma ideia da pressão intraocular, ajuda a orientar talvez pessoas que realmente tenham uma urgência maior nessa consulta para avaliação, mas realmente o glaucoma ele é mais do que só a pressão intraocular. A pressão intraocular é apenas um dos fatores de risco para o desenvolvimento da doença. Então, assim, não adianta, numa ação como essa, achar que você vai sair de lá sabendo que você tem ou não, mas com certeza você vai sair de lá com uma chamazinha acesa aí de que não, eu estou deficiente nesse sentido, eu vou ao ginecologista, eu vou ao urologista, eu vou ao cardiologista, mas e a minha visão? Eu estou cuidando dela da forma como deveria, às vezes chama atenção, será que se eu perder a minha visão, como é que eu fico? Então, esse intuito de chamar a atenção nesses locais é mais para troca de informação, tem a prestação de alguns serviços, mas obviamente não vai ser lá que você vai descobrir se você tem ou não glaucoma, mas com certeza você vai sair de lá sabendo mais como se prevenir, vai sair mais sabendo de como que é o glaucoma e que é uma doença que você pode cuidar para que não tenha um problema mais sério no futuro. Além disso, vocês estão acostumados a tratar de diversas questões. Questão ocular, a catarata é ainda, neste caso, a doença mais comum no sentido de tratamento do que chega à clínica, ou tem outra doença que... Tem. No sentido de doença encontra vários tipos de doenças oftalmológicas. Realmente a catarata, como eu falei no começo do programa, é a principal causa de cegueira reversível no mundo. Então, o que é isso? Existem hoje mais pessoas cegas por catarata do que por glaucoma. Só que as pessoas que estão cegas por catarata, independente de que estágio ela esteja, um estágio bem avançado, um pouco menos, com a cirurgia, essa cegueira pode ser completamente revertida. Então é feita a cirurgia, se extrai a catarata, que na verdade é o cristalino, como o próprio nome diz, é a lente que a gente tem dentro do olho, que ela é cristalina. Com o envelhecimento, com o passar da idade, ele vai perdendo essa transparência e começa a não deixar que os raios de luz passem completamente. Quando isso acontece, é o que a gente chama de catarata. E o tratamento para catarata é através da cirurgia, onde se dissolve essa catarata e implanta uma lente intraocular, num grau que é calculado através de exames, para tentar melhorar essa visão do paciente e deixar esse paciente com a menor quantidade de grau possível para que ele restabeleça a sua visão. Então, realmente, em termos cirúrgicos, a catarata realmente é o mais frequente e o que tem os melhores resultados. Mas a gente, no dia a dia, a gente enfrenta bastante problemas de retinopatia diabética, que é um problema que atinge os olhos, mas é um problema mais grave. Os pacientes diabéticos que não controlam bem a sua glicose, tem retinopatia diabética, tem a nefropatia, às vezes tem que ter aquelas neuropatias periféricas que tem amputações, e não é raro a gente ter pacientes com baixa de visão por causa da retinopatia diabética. Também é um outro tema que afeta bastante os olhos da população e que ele é possível de ser
prevenido, tá? Mesmo que o paciente seja diabético, se ele mantiver o seu controle bom da glicose, ele vai conseguir manter uma boa visão. Se mesmo que não esteja bem controlado, mas se ele fizer um acompanhamento periódico no oftalmologista, essas alterações que forem surgindo, elas podem ser tratadas através de tratamento com laser, através de medicações intraoculares que também reduzem essas alterações da retinopatia diabética. Então, assim, a gente tem, com certa frequência, visto pacientes cegos por causa da diabetes. Uma outra patologia que a gente encontra muito frequentemente no dia a dia é o pterígio. O pterígio é aquela comumente chamada de carne crescida, é aquele aumento da conjuntiva, do tecido fibroso da conjuntiva, que ocorre muito frequente no nosso estado devido às altas incidências de raio ultravioleta, a exposição constante a coisas que possam irritar os olhos e provoca a formação do pterígio. E que existe uma forma de tratamento que pode resolver esse tipo de problema. Inclusive, há alguns anos tinha um estigma que a cirurgia de pterígio você fazia e ele voltava. Mas isso Sim. tem mudado bastante, né? Quando você faz uma cirurgia de retirada simples do pterígio, você tem quase 50% de chance de retorno dessa doença. Se essa cirurgia for feita retirando o pterígio, colocando um enxerto de conjuntiva sadia e utilizando uma cola de fibrina para não necessitar dar os pontos, a gente chega a ter 95% de chance de sucesso com essa cirurgia. Então, o que se dizia antes, não faça porque volta, hoje em dia eu diria, não, se realmente está lhe incomodando, seja porque irrita, seja esteticamente ou porque ele está muito grande, faça a cirurgia, porque o resultado é muito bom. Imaginar, qualquer cirurgia que você tiver 95% de chance de sucesso, é um resultado excelente. E ainda mais no pterígio, onde os 5% de insucesso é talvez a carne crescida voltar. Ficaria mais ou menos onde já estava. Então, você tem 95% de resolver e 5% talvez de voltar onde você está. Não é nem que seja os 5% você prejudicar a sua visão ou ficar com a visão sem enxergar, não. 5% ele pode voltar, mas mesmo assim é bem raro. É bem raro nesse sentido. Bem raro. Que tipo de conselho a gente pode oferecer à população, ao telespectador que nos escuta, para manter uma boa saúde dos olhos? Não. A primeira aí que está constantemente sendo divulgada em meios de comunicação é: seu filho nasceu, teste do olhinho. O teste do olhinho é um exame simples, rápido, que inicialmente é feito na própria maternidade pelo pediatra, que através de um oftalmoscópio, ele vai observar se tem o reflexo vermelho no fundo do olho, que seria o reflexo da retina. Esse reflexo vermelho, ele dá uma ideia inicial de que não tem alguns problemas no olho da criança. Dentre eles, você pode ter o retinoblastoma, que é um tumor que pode acometer a criança bem jovem. Você tem a persistência do vítreo primário, que é uma outra patologia que também pode impedir o desenvolvimento da visão. Você tem o glaucoma congênito, a catarata congênita. Então, são série de doenças que podem ser diagnosticadas desde o nascimento. Então, qual é a rotina? Nasceu, o pediatra faz um primeiro exame, mas um exame bem mais rudimentar, mais simples. Sua criança nasceu, espera os primeiros 20 dias, a criança ainda está bastante frágil. Depois de 20 dias, um mês, leva ao oftalmologista. O oftalmologista vai fazer um exame bem mais detalhado. Vai dilatar a pupila do recém-nascido, vai examinar a retina. Se for necessário, ele pode medir a pressão intraocular, se houver outros sinais de alteração. Ele vai ter uma ideia se aquela criança tem um grau muito alto, incompatível com a faixa etária. Inclusive, muitas vezes a gente tem crianças que têm uma visão com um grau muito diferente do outro. E muitas vezes isso pode fazer com que o olho que tem o grau muito diferente não desenvolva normalmente. E a criança, como ela não sabe o que é enxergar normal, o que não é, muitas vezes ela não se queixa. Então, às vezes, a criança, 2, 3, 5 anos, ela não queixa da visão. Ela tem um olho que enxerga bem e um olho que enxerga mal. Mas, na vida dela, ela acha que aquilo é o normal. Então, se você descobre isso cedo, pode-se fazer a estimulação desse olho que está enxergando mal e ele
normalizar até os 8, 9 anos de idade, a gente pode fazer uma estimulação visual. É nesse período onde vai se desenvolver a nossa visão. Após esse período, se for detectado isso depois, infelizmente não vai se conseguir mais que a estimulação necessária para que a visão se desenvolva. Então, a gente imagina, faz o exame do olhinho, ao oftalmologista, vai cedo, uma criança com meses. O ideal é que se tente ir pelo menos a cada 2 anos ao oftalmologista com a sua criança, sempre observando tipo, aos sinais. 2 anos já de vida, Isso. depois o teste do olhinho é imediato, assim que nasce, né? Assim que nasce. Depois, com alguns meses, leva ao oftalmologista, faz uma avaliação mais detalhada, inclusive fazendo uma avaliação de grau, examinando o fundo do olho e com equipamentos mais sofisticados e mais adequados para a avaliação dessa criança. Não tendo nenhum problema, nenhuma indicação específica, a cada 2 anos seria o suficiente para o acompanhamento e também sempre observando sinais da criança que às vezes ela pode estar apresentando problemas oculares. Então, se tem o costume de ficar olhando muito próximo da TV, se coça muito os olhos, muitas vezes a gente tem crianças que têm muita alergia ocular e que acaba prejudicando a visão pelo hábito constante de coçar. Então, é uma forma interessante. Então, vai a cada 2 anos. A criança entrou numa fase escolar, uma fase onde ele já começa a ter a alfabetização, já começa a aprender a ler. O ideal é que leve todo o início de ano letivo. Lá você vai ter a certeza se seu filho está enxergando bem, se ele está precisando de algum grau para enxergar bem. Então, você fazendo isso todo início de ano, dificilmente ele vai passar por alguma dificuldade no ano letivo por falta de um grau ou porque não está conseguindo enxergar bem. Então, acho que fazendo isso, você vai conseguir ter uma boa saúde ocular. Imaginar que depois que ele já tiver uma certa idade, que ele já conseguir expressar suas dúvidas, vamos lá, uns 18, 20 anos, não tem nenhuma necessidade, pode se estender a cada 2 anos. Aí, a partir dos 40, voltaria a fazer uma consulta anualmente, onde aí você já começa a ter um aumento da incidência de outras doenças, principalmente o glaucoma. Então, acho que seguindo uma rotina como essa, dificilmente vai passar despercebido alguma coisa que não seja detectada. Se em algum momento nessa avaliação surgir alguma patologia, alguma doença, e aí seguiria uma rotina de exames e acompanhamento específico para cada caso. Mas imaginando uma pessoa que teoricamente não tem nenhum problema, fazendo esse tipo de acompanhamento, ele vai estar sempre com a certeza que não vai deixar nenhuma doença sem detectar. Algo que é importante de levar e, tipo, exemplo, eu sei que ainda não é muito conclusivo, mas hoje em tempos de celular, tablet, tem como dar uma limitada nisso? Pode prejudicar de alguma maneira? Tem. Eu acho que, assim, é importante. A tecnologia trouxe uma série de vantagens, mas é importante limitar. A gente tem pego hoje em dia um tipo de queixa no consultório que é uma falsa miopia. Então, assim, hoje em dia, não só os adolescentes, mas a gente vê uma democratização disso tão grande que eu vejo tias minhas que nunca usavam um celular, hoje em dia mandam mensagem, vivem conversando. Então, assim, hoje em dia o mundo da gente está muito de perto. É lendo, é num computador, é num celular, então a gente tem usado pouco essa visão de longe, então a gente fica muito restrito. Então, tenho pego algumas crianças que chegam, eu estou com dificuldade de enxergar de longe. E quando a gente faz o exame, aquele paciente não tem grau para não enxergar de longe. O que está acontecendo é que, por passar tantas horas focalizando sempre para uma mesma distância, está ocorrendo o que a gente chama de espasmo de acomodação. A musculatura ela fica contraída naquela distância, distância de leitura do celular, do tablet, e acaba que quando vai olhar para longe, não é de imediato que o olho entende que ele tem que relaxar e mudar aquele foco. Então ela olha para longe e está embaçado, porque ele ficou focalizando naquela distância, né? Eu dou um exemplo para
para os adolescentes, para os pacientes, você imaginar se você faz uma viagem de 6 horas e fica 6 horas sentado na mesma posição, quando você chegar ao seu destino, a musculatura está toda contraída. Você chega lá, você tem dificuldade de se esticar, está dolorido, está incômodo, e você não estava fazendo nada demais, você está só sentado, mas a musculatura ficou muito tempo contraída na mesma posição. Então, acho que o exagero é ruim. Se for uma necessidade, muitas vezes a gente pega assim, adolescentes estudando para vestibular, para Enem, que tem que estudar 10, 12 horas. Você não vai dizer para ele estudar menos, mas o que é que você pode fazer? A cada 1 hora, dá um intervalo de 5, 10 minutos, olha pela janela, deixa a musculatura relaxar um pouco, toma água, depois você volta e faz com que você não passe ali 3, 4, 5 horas com a musculatura focalizando sempre na mesma distância. O que faz o foco mudar de longe e perto é a musculatura ciliar, que ela vai contrair, relaxar e vai mudar a curvatura do cristalino, fazendo com que você focalize longe e perto. Parecido com uma câmera fotográfica, você muda o foco. Se você passa o tempo todo com o foco na mesma posição, vai chegar em determinado momento que você vai querer olhar para longe e não é de imediato que o olho vai entender que ele tem que mudar esse foco automaticamente. Então, eu acho que é importante ter esses intervalos, tá? E é importante também lembrar que a vida da gente também é fora da tecnologia, prática de esportes, a relação com outras pessoas também acaba que é importante enfatizar isso também. A gente vai para um último intervalo, estou aqui com o Dr. Rodrigo Monteiro, nós voltamos já com o programa Ponto de Vista.